Infortunadamente, por vezes, o desespero está dando sinal de vida, está vivo. Bem-vindo ao clube. Quem está encarnado não passa incólume pela experiência da dor e do sofrimento. É um atestado de ser vivente, no degrau evolutivo em que nos encontramos. Está na Terra, prepara, porque não serão 1, 2, 20, 30, 500 experiências apenas difíceis. A vida nos convida à superação toda vez que um obstáculo, uma dor, um sofrimento nos acomete. É um convite à evolução. Nós estamos sendo, portanto, despertados nas nossas fibras mais íntimas a lidar com uma dificuldade que exige de nós capacidade de reação, protocolo de resposta. E aí, vai fazer o quê? Bem-vindo à evolução. É assim que damos passos consistentes, determinados, na direção do que se convencionou chamar simbolicamente de luz. O que é a luz? A luz expressa a ausência de imperfeições, portanto, a não necessidade de dor ou de sofrimento pela compreensão absoluta das leis que regem a vida e o universo. Seres de luz são seres integrados à criação, co-criadores, conscientes, parceiros da divindade. Vai levar um tempo para a gente chegar lá. Nesse momento, basta sabermos que estado depressivo significa estamos sendo instigados a trabalhar a musculatura, senão ela fica atrofiada. Musculatura espiritual precisa ser instigada o tempo todo a alcançar um determinado tônus, um tônus vibracional. Precisamos seguir em frente, vida que segue, vai passar, tudo passa. No fim tudo dá certo. Aí todos os clichês são bem-vindos. São nutrientes para a alma acreditar que o que hoje incomoda de forma absurda, amanhã não vai mais incomodar. Vai passar. E como é difícil, quando estamos nesse estado depressivo, acreditar que vai passar. Mas passa. O problema não é o estado depressivo. O problema é um desafio civilizatório. É o que a gente está disposto a fazer para encarar a depressão. Do ponto de vista espiritual, através de Divaldo, Joana de Ângeles, na série psicológica, nos dá verdadeiros tratados de compreensão da gênese da depressão, invariavelmente associada a um estado de culpa. Quando o espírito, em vidas passadas, traz na bagagem erros, equívocos, omissões, ações que determinaram prejuízo ao próximo, sofrimento e dor ao próximo, e quando nós, renteando nessa trajetória trevosa, sem acordar para essa evolução que se faz necessária, é a razão pela qual estamos aqui, numa palavra, o que fazemos encarnados no planeta Terra? Se você perguntar isso para um espírita, a resposta é fácil. Estamos aqui para evoluir. O resto vem de brinde. A razão pela qual encarnamos é evoluir. E quando a culpa, a fragilidade, a vulnerabilidade, há risco. O risco desse germe, dessa sementinha, quando não tomamos as decisões acertadas em favor da evolução, quando não nos alimentamos dos nutrientes espirituais necessários para fecundar em nós essa luz, a providência divina, as leis que regem a vida e o universo, permitem que ecloda a alteração na bioquímica do cérebro. Os prejuízos da passagem do bastão entre os neurônios, as sinapses cerebrais, a letargia, a prostração, o desânimo visceral. E não adianta instigar o depressivo evocando a vontade. Levanta-te e anda.
não costuma funcionar bem assim. Quem vos fala teve em casa, há muitos anos atrás, a experiência de testemunhar uma pessoa muito querida, portadora de depressão. Melhor seria se essa pessoa tivesse uma perna quebrada, um arranhão com vários pontos, um galo na cabeça, algum tipo de problema físico visível, fácil da gente olhar e perceber o problema. O problema está visível, eu estou vendo o problema. A depressão não é visível. E a pior coisa que você pode dizer para um depressivo é: você tem amigo, você tem família, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem beleza, você tem força, você tem juventude. Teu time foi campeão brasileiro. Você bateu foto com o Divaldo. Tudo isso e tudo mais que você queira dizer para essa pessoa, creiam, agrava o estado patológico, a sensação desgraçada de não conformidade com a vida. Essa pessoa se sente impotente para enfrentar os menores e mais sutis desafios da existência. Não funciona assim. Do ponto de vista terapêutico, hoje, no século XXI, 2015, se a gente tivesse que resumir procedimentos em relação à pessoa portadora de depressão, todo psiquiatra ou psicólogo, quando diagnostica a depressão, haverá de dizer: a família tem uma função estratégica na recuperação da saúde. É a rede mais próxima de contato. É quem está ali para toda hora. Fundamental. A família tem que participar. Não delega só para médico. A família tem que estar junto. Amigos também. Quem está perto tem que compreender o que está acontecendo com essa pessoa e o que eu posso fazer para minorar os efeitos colaterais. Do ponto de vista estritamente terapêutico médico, o antidepressivo, substâncias químicas que possam regular essas sinapses cerebrais e a pessoa voltar a ter ânimo para levantar da cama, abrir a janela, atender o telefone, comprar pão do outro lado da rua. Não resolve a causa da depressão, mas alcança a dimensão física do problema. Ajuda. Segundo, psicoterapia, o precioso auxílio de um psicólogo que poderá ajudar essa pessoa a se situar melhor na vida, porque é muito perturbador, porque de uma hora para outra a vida deixou de fazer sentido. E o autoconhecimento, as razões pelas quais a gente sente de um determinado jeito, pensa de um determinado jeito, tem determinadas reações em família, com amigos, responde de determinada maneira às pressões do dia a dia no trabalho ou outro lugar. O psicoterapeuta, psicólogo, pode nos ajudar na condição de facilitadores a nos enxergarmos no espelho e perceber o que diz respeito ao inconsciente, o que você já elaborou e não conseguiu entender porque você não tem como perceber as injunções do inconsciente no processo da vida. Medos, ansiedades, angústias que surgem sem que você tenha controle ou entendimento de como esse processo ocorre. O psicólogo pode ajudar. Quem vos fala já passou mais de uma vez por um processo psicoterápico. E eu sei que os gaúchos têm consciência de que psicólogo não é coisa de maluco. Já passamos dessa fase. Porque no Brasil, dependendo da região que você está falando, ou o público-alvo, o pessoal fica de olho arregalado quando você diz assim: eu já tive mais de uma vez uma experiência com psicólogo. O povo fica olhando assim e fala: o que eu estou fazendo aqui ouvindo esse cara? Estou perdendo meu tempo. Não é bem assim que funciona. É a graça e o privilégio de poder ter um amigo com os rudimentos profissionais que aceleram o processo na direção da catarse. E o que é a catarse? É a autodeclaração de saúde. Entendi, me compreendo melhor. Não é que eu parei de sofrer, eu já entendo por que eu sofro certas coisas. E isso conta muito. Só quem já passou por essa experiência
sabe dar o devido valor à alta clínica que quem dá é o paciente. Muito obrigado pela sua preciosa ajuda, mas eu acho que eu não preciso mais de você. Ao que o psicólogo haverá de dizer: estamos de acordo, boa vida, e a vida segue. Terceira recomendação fundamental: fluidoterapia, aplicação de passe magnético, produzindo a higiene e o asseio da psicosfera daquele que se encontra obnubilado pela existência. A psicosfera é o campo eletromagnético que nos cerca, esse halo, essa aura estendida que todos nós temos e que reflete, com muita precisão, uma soma de fatores, entre os quais a frequência do meu pensamento, a frequência dos meus sentimentos, das minhas emoções, o meu estado clínico do momento, o somatório de todas as minhas encarnações até aqui. É um conjunto de informações que se reflete num padrão luminoso mais ou menos intenso. No caso do depressivo, é uma cor cinza, como o dia de hoje aqui em Gramado, nesse inverno gostoso. Aqui o cinza tem outra conotação, mas o cinza do depressivo é um cinza de uma existência sem luz, triste. E essa psicosfera revela não apenas a cor, mas a forma como esse campo eletromagnético se reveste. E o odor, porque nós não sentimos, mas no plano espiritual há registros na literatura espírita dos odores desprendidos por esse campo eletromagnético. E no momento do passe, num centro espírita sério, eventuais más companhias são os obsessores, que, segundo o psiquiatra Jaider Rodrigues de Paula, estão presentes em pelo menos 65% dos casos de depressão. Nós estamos muito mal acompanhados espiritualmente. No centro espírita sério, o que acontece? Entra na instituição, tem o segurança espiritual na porta, que nem boate. Para entrar aqui, tem que estar autorizado. O obsessor entra, se a cúpula espiritual da casa achar que pode. E se entrar é para se comportar direitinho. Não vai ficar acopladinho lá a sua vítima, não. Ou assiste lá do fundo ou espera lá fora. Quem entra e participa do passe. Eu gosto muito dos livros do Martins Peralva, didático, pedagógico, explicando o que é o passe magnético. E aí tem toda a ilustração, mostrando como se dá, já desde o campo sutil, a intercorrência entre o espírito, o médium, que precisa se cuidar, do ponto de vista da higienização mental, do tipo de alimento, protocolos em relação a sexo e protocolos em relação a evitar discussões ou vibrações pesadas, para ser um bom condutor. De quê? De fluidos medicamentosos amorosamente recolhidos no plano espiritual e que são projetados na direção daquela psicosfera débil, doentio, e ocorre nesse momento a profilaxia. E essa profilaxia dá um alento, é uma trégua. É o suficiente? Não. O principal dever de casa cabe a quem? Aquele que já se dispôs a ir ao centro, às vezes nem é espírita, e não tem problema nenhum, toma o passe, e ao tomar o passe, precisa se dar conta de que ele não pode ser passivo. O passe exige de nós a participação, no mínimo não atrapalhar. E não atrapalhar não é pouca coisa, no mundo de provas e expiações. Direciona o pensamento, pensa numa paisagem bonitinha, reza, mentaliza Jesus. São várias as táticas. O importante é não atrapalhar, não ser reflexivo. E aí nós temos o pacote mínimo de sobrevivência no mundo de provas e expiações, ser acometido de depressão. Vai passar. E o mais interessante, no livro a gente reúne experiências de pessoas, como o meu xará, colunista do New York Times, Andrew Solomon, escreveu um livro interessantíssimo. A gente conta aqui
o demônio do meio-dia, que é a forma como ele explica, ou como ele chama, a depressão. O demônio do meio-dia. O momento do dia mais luminoso tem um demônio do teu lado, chamado depressão. E ele aprende a negociar com a depressão, como o Divaldo nos ensina a negociar com a angina no peito. Vocês já viram o Divaldo reportando: Angina, minha querida, agora não. Dá uma trégua, preciso trabalhar. Olha o que você vai fazer comigo. Mesmo quando, dependendo do tipo de depressão, não há perspectiva de cura, isso não é propriamente um problema. Como lidar com isso é o grande desafio e a grande questão. É possível ter qualidade de vida na condição de portador de depressão. Essa informação vale muito e muitos não sabem que isso é possível. Não vou reportar aqui outras psicopatologias, quais sejam. A primeira delas e mais importante, eu já falei, depressão. Em segundo lugar, segundo a OMS, psicopatologia associada a risco suicida, uso de substâncias químicas, ou seja, drogas lícitas ou ilícitas. 5 letrinhas, droga. O que significa droga? Droga significa a capacidade que uma substância tem de alterar o funcionamento do sistema nervoso. Qualquer droga. Cigarro altera o funcionamento do sistema nervoso? Droga. Uma cervejinha altera o funcionamento do sistema nervoso? Droga. Maconha, crack, cocaína alteram? Droga. Vou estigmatizar droga por princípio? Não. Existem as drogas do bem, existem as drogas que permitem que a gente tenha, inclusive, mais conforto. Entretanto, elas precisam ser ministradas de forma ética por especialistas. Razão pela qual, atenção, no país que é campeão mundial de farmácias por metro quadrado, onde a automedicação parece ser a regra e não a exceção, o boca a boca está aprontando, o boca a boca está a serviço daqueles que do lado de lá não gostam da gente. Eu não gosto, chega nesse momento, eu não gosto de dar nome aos bois, mas eu vou dar um nomezinho, porque parece ser um remedinho muito popular por aí. O povo do Rivotril, depois da edição corta, para não fazer propaganda, tem um povo do Rivotril